Vamos dar continuidade. Página 184. A luz solar. O Sol fornece luz e calor para a Terra. A luz solar ilumina os ambientes durante o período do dia e aquece o planeta, ajudando a manter a temperatura adequada à vida. Além disso, as plantas utilizam a luz solar para produzir o próprio alimento e se desenvolver. Observe a situação a seguir. Carolina colocou um vaso de flores sobre a grama de seu jardim. Após alguns dias, ao trocar o vaso de lugar, ela percebeu que a grama que estava embaixo dele ficou amarelada. Por que aconteceu isso, crianças? O vaso estava aqui. E depois que ela trocou o vaso de lugar, por que essa grama ficou dessa cor? Quem sabe? O que aconteceu com a grama que ficou embaixo do vaso de flores? A amarela. Porque essa grama aqui, ela não tomou sol. O vaso não estava deixando pegar sol aqui. Por que você acha que isso aconteceu? Porque não pegou sol. Olha só, na ausência de luz solar, as plantas não produzem o próprio alimento e não se desenvolvem adequadamente, podendo inclusive morrer. Então, as plantas, essa grama aqui, ela precisa do sol para se desenvolver, para ficar verdinha. Se o vaso está aqui em cima, ela não se desenvolveu, ela estava morrendo, olha só. Ela ia ficar seca. Alguns animais, como o boi, se alimentam de plantas. Portanto, na ausência delas, esses animais morreriam. Assim, a luz solar é essencial para a vida na Terra. Então, é muito importante o sol, não só para as plantas, mas para os animais que precisam das plantas para sobreviver. A luz solar e os materiais. Observe a situação a seguir. De manhã, Pedro passou o protetor solar e foi brincar na beira do mar sob os cuidados de um adulto. Olha lá o Pedro. Após 1 hora, ele retornou ao guarda-sol, onde estava sua família. Ao tocar a cadeira de praia, ele percebeu que ela estava aquecida, quente, pois tinha ficado exposta diretamente à luz solar. Então Pedro colocou a mãozinha e viu que a cadeira estava quente. Tem alguns materiais, crianças, que se ficarem expostos à luz do sol, elas ficam quentes, esses materiais, eles esquentam. Você já percebeu em seu dia a dia algo semelhante ao que aconteceu com Pedro? Vocês já deixaram alguma coisa no sol e quando foram colocar a mão estava quente? Quando a luz atinge o material, ela pode ser absorvida e ou refletida, de acordo com as características desse material. Aqui nessa cadeira, o calor do sol, ele foi absorvido ou foi refletido pela cadeira? Ele foi absorvido. Se fosse refletido, que material que seria? Um espelho. O que mais que reflete a luz do sol? Um vidro. A reflexão da luz é o que nos permite enxergar os objetos. Já a absorção da luz está relacionada ao aquecimento dos materiais, como que ocorreu na situação vivenciada por Pedro, mostrada anteriormente. A propriedade que a luz tem de aumentar a temperatura dos materiais é essencial para o efeito estufa natural da Terra. O efeito estufa é o efeito que deixa a Terra quente. Parte da luz solar que atinge a superfície terrestre é absorvida e convertida em calor. Outra parte dessa luz é refletida e volta ao espaço. Então, quando ela é absorvida pela Terra, a luz solar, ela deixa o ar quente. Por que quando nós estamos no inverno, o Sol está mais longe da Terra, mais fraco, o ar fica frio?
porque a quantidade de calor que o Sol emite na Terra é menor. Então, a gente fica com um ambiente mais frio. E se não existisse Sol, professora? Nós iríamos ter um ambiente congelado aqui, não iríamos ter calor. O calor emitido pela superfície terrestre tende a subir para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor é retido por alguns gases atmosféricos, auxiliando a manter a temperatura da Terra adequada à vida. Então, no verão, que o Sol está mais próximo da Terra, a nossa Terra é mais quente, fica quente. No inverno, quando ele está mais distante, fica frio. Quando tem nuvens, à noite, quando o sol se esconde, a temperatura não fica mais fria? Não fica mais fresco quando o sol vai sumindo? Porque ele é que faz com que a temperatura da Terra fique aquecida, fique quente. Quando Pedro tocou a cadeira de praia, ele percebeu que a parte metálica da cadeira estava a uma temperatura maior do que a parte plástica. Então, o ferro estava mais quente do que o encosto, que é o plástico. Nossa, como o metal da cadeira está quente! Por que a parte metálica da cadeira estava a uma temperatura maior do que a parte plástica? Quem sabe? Porque o material ele é diferente. O ferro ele absorve maior quantidade de calor do que o plástico. Então, por isso que o ferro estava mais quente. A diferença de temperatura entre os materiais expostos à luz solar ocorre porque elas absorvem calor de maneira diferente. As superfícies metálicas, o ferro, absorve mais calor, mais rapidamente do que o plástico. Consequentemente, sua temperatura aumenta mais rapidamente. Você já vivenciou uma situação semelhante de Pedro? Conte como foi. Pedro também percebeu essa diferença de temperatura entre os materiais quando saiu do mar e pisou na areia da praia. Enquanto ele estava aqui na água, a areia aqui estava quente, mas não tão quente quando ele saiu para cá, que não tinha água na areia. A areia da praia e a água do mar recebem o calor proveniente da luz solar, mas a temperatura da areia aumenta mais rapidamente do que a da água. Então, essa areia aqui que estava junto com a água, ela estava mais fria do que essa que não tinha água. Além do material, a cor dos objetos também influencia na absorção ou na reflexão da luz. Veja a seguir. Superfícies pretas absorvem a maior parte da luz incidente e por isso sua temperatura aumenta mais rapidamente do que outras cores. Na superfície preta, todas as cores são absorvidas. Então, se você está no verão com uma camiseta preta e o seu amigo está com uma camiseta branca, quem vai sentir mais calor? O que está com a camiseta preta, porque a superfície escura, ela absorve mais calor do que a superfície clara, do que o branco. Já as superfícies brancas refletem a maior parte da luz incidente. A sua temperatura se altera mais lentamente. Por essa razão, recomenda-se usar roupas de cores claras em dias quentes. Na superfície branca, todas as cores da luz são refletidas. Então, quando o sol bate na superfície preta e roupa escura, ele absorve todo o calor. A superfície branca não absorve um pouco e reflete o restante. Veja a seguir como ocorre a reflexão da luz por outras cores. Quando a luz solar incide sobre uma superfície amarela, a cor amarela da luz é refletida e as outras cores são absorvidas pela superfície. Então, aqui ela está absorvendo. Quando a luz solar incide sobre uma superfície vermelha, a cor vermelha da luz é refletida e as outras cores são absorvidas pela superfície. Está refletindo, está absorvendo e refletindo. Qual cor de luz é refletida por este bloco?
Azul, muito bem. Ela absorve as outras cores e reflete o azul. Aqui ela absorve as outras cores e reflete o vermelho. Absorve as outras cores e reflete o amarelo. Vamos colocar em prática, página 188. Em cada item, assinale o material que aquece mais rapidamente ao ficar exposto à luz solar. Então, nós temos aqui a areia branca e o papel branco. Qual que vai ficar mais quente primeiro? A areia ou o papel? A areia. Ela absorve mais calor do que o papel, porque o papel absorve e reflete. B, a borracha branca ou ferro branco? Qual que vai esquentar mais rápido se colocar no sol, a borracha ou o ferro? O ferro. O plástico preto ou a água transparente? Qual que vai ficar mais quente no sol? O plástico, muito bem. Observe as roupas de duas pessoas a seguir. Um menininho de blusa preta e uma menininha de blusa branca. E ligue corretamente cada imagem ao texto correspondente. Se ficar exposta diretamente à luz solar por 20 segundos, essa pessoa provavelmente sentirá sua roupa menos aquecida do que a da outra pessoa. Estamos falando do branco, da blusa branca. Se ficar exposta diretamente à luz solar por 20 segundos, essa pessoa provavelmente sentirá sua roupa mais aquecida do que a da outra pessoa. Fica mais quente o preto. Assinale a frase correta em relação à luz solar. Então, vamos ler a primeira. Os animais precisam da luz solar para produzir o próprio alimento? Não. A maioria das plantas precisa da luz solar para produzir o próprio alimento? Sim. O Sol é o único responsável para manter a temperatura da Terra adequada à vida? Não, nós precisamos de outros gases também. 4. A foto ao lado mostra um coletor solar. Então, aqui nós temos uma placa onde ela absorve o calor do sol. Por que o coletor solar deve ser instalado sobre o telhado? Quem sabe? Porque o telhado ele é um espaço onde bate sol todo o tempo, né? Se eu colocar ele debaixo de um telhado, vai bater sol todo o tempo? Não, né? Vai ficar escondido, vai virar sombra. Então, coloca-se sobre o telhado para que a luz solar atinja o coletor com mais intensidade por maior tempo. Vamos lá? Para que a luz solar atinja o coletor por mais tempo. Gente, é ruim escrever com a caneta. Explique por que os materiais do coletor solar são pintados com uma cor escura? Quem sabe? Nós vimos lá nas páginas anteriores que as cores escuras, elas absorvem mais luz solar, né? As cores escuras
absorvem mais luz solar. Complete corretamente o texto sobre o funcionamento do fogão solar. Para isso, utilize os itens do quadro abaixo. Então, nós temos aqui calor, absorvida, refletida, luz solar. Olha aqui o fogão solar. O calor do sol reflete aqui nessa parabólica e faz com que aqueça a panela. A atinge a parte metálica da parabólica. A quem? A luz solar. E é refletida então, risca a luz solar refletida até a panela. Ao atingir a panela, parte dessa luz é absorvida. Absorvida. E convertida em calor. Cozinhando os alimentos.